Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse podcast. Estamos começando mais um O Santo Podcast. À minha direita, Giovanni Claudino. À direita, tá? Sempre. Mas ultimamente é importante falar que eu sou da direita. Entendi. Pronto, ele quer, tá? Só pra gente não ter problemas com esse pessoalzinho da esquerda. Tá, ele quer já se incomodar na abertura, ele quer se incomodar. E quero deixar claro que eu tenho advogado na família. Tô bravo hoje. E se a gente não conseguir, nós temos uma convidada que tem advogado e é pica. É dos grandão. Não, só o peixe grande. Isso. Ele anda com um carro blindado, pra vocês terem ideia do perfil do cara. Daqui a pouquinho você vai conhecer a convidada de hoje. Giovanni Claudino, nós estamos aqui em mais uma temporada. Que maravilhoso, não é? Mais uma temporada, mais um episódio. E não só aqui, né? Sim. A gente está no YouTube, no Spotify, em várias rádios. Perfeito. No TikTok. No TikTok. Até no Facebook. Sim. Nós estamos... E tudo que é lugar a gente tá? Então, cara, ou seja, não é só aqui. E outra, tá? A gente, esse ano de 2024, muitos sonhos. O Senhor já começou a movimentar e vocês vão ficar contentes também com tudo que está acontecendo com o Santo Podcast. É verdade. Nós estamos aqui no estúdio do Belas, em Joinville, Santa Catarina. E, Giovanni, estamos aqui com os nossos mantenedores que fazem tudo isso aqui acontecer. Que se eles resolver sair, a gente não sabe o que fazer da vida. Pelo amor de Deus. Vai eu e tu lá para nossa casa, lá um na frente de casa, outro dentro do portão, e assim a gente vai. Pensa demais. John, muito obrigado. A gente está com Belas Artes, que oferece todo esse ambiente pra gente. Boa. A Mylow, uma empresa de tecnologia informática incrível. A Dalmarco Autopeças, que tem peça para todos os carros possíveis. Incríveis. A Fagerflex, que pode aliviar essa sua noite de estresse. Às vezes é só o colchão. Dona Coisas e Tal, onde tem todas as coisas e tal. O que tu quiser, tá? O que tu quiser, tá? Todas as coisas e tal. Esses dias eu passei lá e precisava comprar umas coisas pro meu filho lá e tem até o que tu não quer tem. Tá? A Workplace, tá? Que são maravilhosos também. Salazar Imóveis, que tem imóvel para você locar, comprar e se quiser vender ou alugar, pode falar com eles também. Exatamente. Então esse é o time de mantenedores que estão nos abençoando para a gente continuar levando a mensagem e o Evangelho de Cristo. Amém. E também, essa semana a gente conta com a Best Cell. Isso é importante falar ao vivo, também. Por quê? Isso. Porque se ele está pensando em assinar, já foi. A gente já assinou ao vivo. Best Não Cell. tem mais retorno, amado. É o Pix. Um abraço pro Tanaka aí também que está acompanhando. Lembrando que veio dali do Japão. Todos os nossos mantenedores vai estar passando o QR Code aqui durante todo o episódio. Então, se você está precisando de algum dos produtos que eles têm, exatamente, aponta o seu celular para o QR Code e você já vai direto para o Instagram deles. Exatamente. O nosso glorioso Giovanni Claudino, nós vamos receber... Ela disse sim. Sim. Lá atrás ela disse sim. Dois sim ela já nos deu. Eu só mandei o corte onde ela disse sim. E já na sequência... E a agenda? Temos tal dia, tal dia e tal dia. Isso. Que dia tu queres abandonar Barra Velha e vir? Diretamente de Barra Velha, um abraço à galera de Barra Velha. Estamos recebendo mais uma vez a dona Norminha com a gente aqui. Que alegria, que honra. Queridos, a alegria é toda minha de estar de volta aqui, né? O ambiente é maravilhoso, vim falar de Deus, então melhor ainda. Mas é bom estar aqui de volta. Bom, seja muito bem-vinda. Aliás, eu não sei se eu cheguei a falar para a Norminha aqui, a Diza Reite, que trabalha comigo lá no 89, estava conversando com ela. Qual dos episódios assim do Santo Podcast que tu... Cara, esse aqui eu amei assistir. Pronto. Norminha. Pronto. Se emocionou, tá? A Diza não gosta de nós, ela gostou da Norminha. Enfim, ela é minha fã. Exatamente. Aquela ali. Ela ficou encantada porque ela não conhecia toda a tua história. Enfim, você. E o nome do episódio, inclusive, era Testemunha. Cara, foi um testemunho maravilhoso de edificação. Para mim, naquele dia também, eu me recordo como se fosse hoje, foi muito gratificante, abençoador. Bom, e o tema dessa semana que a gente vai conversar é o cristão empreendedor, né?
o cristão nos negócios. Para quem não sabe e não assistiu o primeiro episódio, a gente vai deixar aqui o link desse episódio que a gente conversou com a dona Norminha. Ela é da Dona Coisas e Tal, empreendedora, empresária, dona de uma banca de advogado, cristã. Isso é por tua conta. Mas se tu diz... Se tu diz, é por deixa aí tu assim, tiras. Deixa assim que quem tá pensando em alguma coisa fica assim, eu acho que eu não vou. Eu ia comentar. Apaga o comentário enquanto dá tempo. Enquanto dá tempo. E vai ser um papo muito importante porque, Giovanni, Norminha, a gente, por vezes, acha que são coisas diferentes, né? Distintas, né? Distintas. Eu, como um cristão no trabalho, eu sou lá só o trabalhador, e na igreja, aí sim eu sou um cristão. E, na verdade, parece que não é bem assim, e a Bíblia não dá nenhuma margem para que a gente pense que é dessa forma. Então, acho que é um tema bem importante para você. Aí você pensa, poxa, mas eu não sou empreendedor. Mas você trabalha, você faz parte de uma equipe. Então, é muito importante você saber como se portar nesse ambiente também, né, Giovanni? E até uma coisa legal para quem não é empreendedor, né? Tá, mas eu não tenho a minha empresa, né? Mas Mas várias decisões, você que é funcionário, ainda que de uma produção, você pode tomar e deve tomar mediante a sua crença, né? Então, se você é um cristão, você tem o dever, né, para não pesar na obrigação de ser um cristão aí. Isso é muito comum, você estar em empresas que pedem para você fazer coisas erradas, ou às vezes você age de uma forma errada, enganando, mentindo, roubando da empresa, roubando do cliente. Então tem várias formas, né? Às vezes você é pago para estar lá fazendo tal função, mas está desviando a função, não faz o que deve fazer. Então tudo isso vai contra aos princípios de um cristão. Sim. Então isso é diferente. E eu já trabalhei em vários lugares, a gente está 40 anos, está velho, não somos empreendedores, né? Então a gente tem que ralar. Mas eu sempre tive isso em mente. Sempre tive isso em mente. Se eu estou trabalhando na Coisas e Tal, eu visto essa camisa e eu sou Coisas e Tal. Só que antes de eu ser isso, eu sou um cristão. Exatamente. Então vamos lá. Essa empresa é conflitante com o que eu penso, com o que o meu cristianismo. Ou eu consigo mudar a empresa ou eu saio da empresa. Exatamente. Essa é a ideia. E aí vamos bater um papo com quem fala isso agora do outro lado, né? Porque eu ser um funcionário é simples, né? Não, beleza, eu não estou perdendo nada sendo um cristão, sendo honesto, sendo justo, sendo correto. Mas e como é um empresário ser assim? Né? Cobrar um preço justo. Vamos citar um exemplo aqui que é fora do seu ramo, mas um posto de gasolina. Tá todo mundo vendendo a gasolina a R$6. Eu devo continuar sendo todo mundo ali, o padrão, o justo, o preço que é R$6, ou vou aproveitar que está acabando a gasolina, e vou botar um 6,9? Como é que é? Né? Coisas e tal. Não, meu preço médio é 12, 15, 20, enfim. Não, eu vou dar uma extrapoladinha porque é Natal, é Dia das Mães, é Dia das Crianças, então o material agora... Como é que é ser um cristão nessas horas? E é esse papo que a gente vai ter com a dona Norminha. E até dividir o que é estratégia, porque também tem isso, né? A gente saber que... poxa, tem uma estratégia de fazer algo diferente aqui. Não é errado. Não, né? Estratégia não. É bem isso. Isso é certo. Isso Agora, o que o Giovanni está dizendo é bem isso mesmo. Não, vou extrapolar, vou extorquir o cara porque eu sei que está na escassez. Isso. Como aconteceu muitas vezes. Da água que eu ia falar agora. Perfeito. Vamos começar então. Vamos lá. Boa noite. E aí? Boa noite, gente. Para quem ainda não me conhece, eu sou Norma Saquete. Sou paranaense. Nascida lá no interior do Paraná. Mas bem no interior. Qual é o nome da cidade que eu não lembro? A minha cidade é Francisco Beltrão, mas eu nasci lá no distrito. No bairro do... Não, se chamava Divisor. Divisor. Se chamava, não, se chama, né? Se chama porque existe Divisor. até hoje. É uma localidade, lá não se chama distrito, é uma localidade no interior de Francisco Beltrão. É uma vila lá. Então, temos aí 7 lojas aqui em Joinville, uma em Barra Velha, né? Temos o nosso centro de distribuição, somos uma empresa familiar, isso para quem não me conhece, né? Mas quem não me conhece, segue lá, @Dona Coisas e Tal. Não esqueça que o Dona é com 2 N.
Isso. Aí, é verdade. Aliás, vídeos maravilhosos, tá? Eu me divirto. Porque agora tá aparecendo. A mulher é comediante, tá? Caramba, e ela, aquelas ideias ali que vocês fazem. Tem o meu pessoal do marketing. Um concílio ali. É um concílio. Cara, e todo mundo topa participar, né? Não, tem que topar. Não tem. Mas às vezes eu também acho coisas e mando para eles e digo, gente, vamos fazer isso daqui, é legal. Sim. Agora eu mandei um para eles ontem, se rolar vai ser legal. Agora já vai ficar a mulher vai lá no Instagram dela, principalmente para você que tem um comércio local, porque, cara, dá de copiar muita coisa dela lá que ela é estratégica, tá? É legal porque gera uma interação, né? Porque a gente... o povo pira, essa questão do digital, você tem que também criar a interação, né? Sim. Mas vamos voltar lá no início da nossa conversa. Você estava falando agora aqui de extorquir, e aí eu me lembrei, acabou de acontecer semana passada, o acidente na Serra, que Joinville inteira ficou sem água, né? Sim. Que loucura foi aquilo das pessoas? Do nada. A gente estava sem água, no CD eu tenho 9... mais o administrativo, tem lá umas 15 pessoas trabalhando, não tem caixa d'água, nós estávamos sem água. Gente. Então, nós precisamos comprar água para o pessoal, no mínimo, tomar água durante o dia. Vamos comprar água. Ligou para a central do gás, comprando um galão, né? Compra a bombona com tudo para o pessoal. A minha nora fez isso. E eles são clientes mensais dessa empresa de gás, porque eles pegam gás na casa deles, é tudo com gás, então eles compram mensalmente, são clientes. Sim. Aqui a Sabrina, quanto que tá o galão de água? R$34. Tá, segura um para mim aí que eu já tô pedindo para minha funcionária ir lá buscar. Pediu para a menina do RH chegar lá, quando chegou lá ela falou assim, é 39. Opa. Não, mas a Sabrina acabou de ligar para cá e falou que é 34. Não, mas agora já é 39. Gente! Não, mas faz 5 minutos que ela ligou. Não, mas agora é 39, se você quiser, e já está acabando. O ser humano é tão... Eu digo assim, meu Deus, quanto trabalho Deus ainda tem para fazer na Terra. Para mudar o ser humano. Boa! Porque eu vi vídeos de gente se pegando no soco dentro do supermercado por causa de galão d'água. Teve isso. E o que era aquele... Você mesmo postou, Jonathan? Sim. Aquele monte de carrinho. Sim. Levando água embora, quer dizer... É tudo só para mim e o outro... Sim. Dane-se, que se vire. Então, assim, não... Dentro do empreendedorismo, é uma das coisas, assim, que sempre me conflitou muito. É a questão de você abusar do preço com as pessoas. E quando eu criei a primeira loja lá atrás, eu já trazia isso comigo. Porque como eu vim de uma família muito humilde e muito pobre, e a minha missão como loja sempre foi eu fazer os pais poderem comprar roupa barato para os seus filhos. Porque eu sei o que é ganhar roupa. Meus filhos viviam sempre ganhando roupa. Eu não tinha dinheiro para comprar roupa nova para eles. Então, a minha missão é levar roupa barato. E depois, e olha o que é quando Deus coloca na tua vida um propósito. Sim. É tão forte isso que quando eu montei a primeira loja, no 10, nós empreendemos, nós ganhamos dinheiro, nós sobrevivemos vendendo no 10. Depois foi para o 12. Veio a pandemia e arrebentou com a gente. Porque daí lembra que tinha falta de matéria-prima, faltava tudo. Faltava até o que não existia, faltava, né? E aí tudo subiu demais, e aí a gente se obrigou a ir para o preço aberto. Ficamos aí 2 anos e meio no preço aberto. Mas sabe quando você não consegue se achar? Por que que é? Se tu é meu fornecedor, você, Jonathan, você, Giovanni, eu vou barganhar preço. Se eu tenho um teto de venda, eu tenho um teto de compra. Sim. Então, se tu chega e me oferece essa peça a 18, eu digo, não, Giovanni, eu não posso, porque o máximo que eu posso pagar nessa peça é X, para vender ela a 20. Aí vem o Jonathan e me oferece a 14. Eu digo, Giovanni, eu vou pegar com o Jonathan, porque o dele tá mais barato. Só que eu chego no Jonathan e digo, Jonathan, eu preciso que tu baixe o preço dessa peça, porque se tu me chegou com aquele preço mais alto e tu chegou com o preço mais baixo, eu sei que de ti eu consigo arrancar mais um pouco. Tem mais uma margenzinha ali. E quando eu fui pro preço aberto, eu perdi isso. Porque se o cara chega e me fala que a peça é 18... Tu botava um percentual em cima e acabou. Eu botava um percentual em cima e vendia. E aí eu fugi do meu propósito. Olha. Eu saí do meu propósito.
E eu só fui me dar conta disso esses dias. Pensei, sabe que o meu propósito desde o início sempre foi ser justa, ter um preço justo. Está lá na nossa missão, visão e valores. Ser uma empresa rentável e ter um preço justo para o cliente. E durante esse tempo todo, eu não consegui crescer, eu não consegui prosperar e eu não entendia o porquê. E hoje eu entendo que é porque eu saí do meu propósito inicial. E aí a gente voltou agora para o preço máximo 20. Né? Nós estamos gravando esse podcast hoje, mas quando ele for ao ar, a gente já fez a virada. A gente vai virar esse final de semana tudo para preço máximo 20. A gente já está com 3 lojas nessa política de trabalho e esse final de semana vira todas. Olha. E aí, agora eu estou sentindo força de novo. Entendi. Por quê? Porque eu recuperei o meu propósito. Porque o meu propósito é procurar ser o mais justa possível com o produto que eu tenho lá. E também justa com o meu fornecedor, porque tu vai até onde tu pode ir. Sim. Né? Tu não é obrigado a me vender. Se tu conseguir baixar o preço, beleza. Senão eu vou atrás de quem tem. Então, o princípio cristão é uma coisa que eu acho que ele está meio inerente na pessoa. Ele nasce. Que aquela pessoa que nasce zolhuda, ela vai ser zolhuda sempre. Né? E tenta. Sempre olhando para a grama do vizinho. Quero ser igual a ele. E é um dos grandes... As pessoas não entendem que quando elas fazem isso, na verdade, elas saem da sua essência. Porque quando você só fica olhando para o outro e querendo, né, ter o que o outro tem, quem sofre é você. Sim. Porque você não é você. Você vive querendo ser o outro. Então, você foge da tua essência. Então, dentro do comércio, eu procuro levar isso muito... E eu sempre falo para as minhas meninas assim... A gente não está aqui só para trabalhar, só para atender. A gente está aqui para cuidar do ser humano. Então, às vezes, a gente tem inúmeros, mas inúmeros. Eu não sei quantificar quanto de pessoas que falam para a gente, olha, gente, eu venho aqui porque eu adoro vir aqui. Olha que legal. Porque na primeira hora da manhã a gente tem uma playlist, né, que roda a nossa rádio interna. Então... Até a loja abre às 9, até 10, 10 e meia toca louvor. Olha que legal. Então, as pessoas falam assim, gente, eu amo entrar aqui porque eu sinto paz aqui dentro. Sim. Então, outra vem e diz assim, gente, eu me curei da depressão vindo aqui na loja, conversar com as meninas. E tem um caso da Dona Beth, que a Dona Beth é a nossa best friend forever, lá do Fátima. A Dona Beth, ela é uma senhorinha. Abraço, Dona Beth! Beijo, Dona Beth, Pronto. querida. A Dona Beth, ela vem na loja e ela não compra. Não, ela compra. Mas ela leva para casa e ela traz para trocar. Então ela tem motivo para vir na loja de novo. Ela compra uma vez e volta na loja de 312. Isso, para trocar. Mas ela é um ser humano tão querido, e na pandemia ela ficou enclausurada dentro de casa. E aí as filhas dela vinham na loja e falavam assim, a mãe está com depressão em casa porque não pode mais sair. Ela fala que ela morre de saudade de vir para a loja. E quando os velhinhos começaram a ser liberados, adivinha quem chegou? Verdade. Dona Beth. Pronto. Aí ela falou assim, gente, vocês me curaram da depressão? Porque as meninas estão ali e brincam com ela. E Dona Beth daqui, Dona Beth de lá. Eu estou citando um caso. Sim. Ontem até estava contando para minha gerente, eu estava em Barra Velha agora no Natal e Ano Novo, e chegou uma cliente no caixa, eu estava do lado de fora do balcão, ela chegou no caixa e a minha atendente falou assim, oi, tudo bem? Ela falou, não está muito bem hoje. E eu estava passando do lado e eu só fiz assim nela, mas vai passar, tudo passa. Para que a mulher desabou-se num choro, num choro. E aí eu só virei para ela e abracei. Mas ela chorou de molhar a minha camiseta. Que coisa. Ali, parada na frente do caixa. E eu não falei nada. Só abracei. Agora, a semana passada, eu estava na loja e eu estava no caixa e ela chegou e falou assim para mim, lembra daquele abraço que você me deu? Eu nem tinha reconhecido ela. Porque eu não prestei atenção na fisionomia, eu só quis abraçar. Ela falou, lembra aquele abraço que você me deu? Eu falei, foi você. Como é que você está hoje? Ela falou, você não tem noção o quanto aquele abraço me curou. E eu sempre falo isso para as meninas. Dentro da nossa empresa é proibido julgar por aparência quem entra. Porque tem muito isso, né? Sim. O que você veste diz o que você tem no bolso. Sim. Mentira. Mentira. É verdade.
E ainda que você não tenha no bolso, você é um ser humano. Um filho de Deus, igual a mim. Merece ser tratado com respeito, com carinho e com cuidado. Então, eu já mandei funcionário embora porque eu vi ele maltratando o cliente dentro da loja. Ou falando mal de cliente pelas costas. Entendi. Primeiro, são eles que pagam o salário deles. Não sou eu. Não é a empresa. É o cliente. Segundo... Tira o cliente e acaba o dinheiro, né? É. Segundo, se essa pessoa está aqui, foi Deus que permitiu que ela viesse até aqui. Então, cuida dela. E não só cuidar do cliente, mas a gente sempre procura muito também ter esse cuidado uns com os outros dentro da empresa. Para ver esse respeito, para ver esse princípio cristão de cuidar do outro. Então, é o melhor do mundo, o melhor lugar do mundo para trabalhar? Para mim, que sou proprietária, sim. Muitos não se adaptam. Porém, eu sempre prezo para que haja harmonia na equipe, para que não haja esses conflitos, porque esse princípio cristão, ele roda em todas as empresas, né? Como tu disse, na indústria. Então, uma ação de você ou maltratar um cliente, ou roubar o cliente, ou roubar o patrão, e de mim, de comércio para cliente, eu não posso estar roubando o meu cliente, que é ser injusta com o preço. É o que é justo. Eles sabem que eu também preciso ganhar, mas é o suficiente para mim. Não precisa ser um roubo, né? Então, esse princípio cristão para o empresário, eu acho que para se definir numa questão assim, é muito de princípio moral de cada um. Princípios e valores você traz contigo. Esse é um ponto importante. Então, não dá para saber quem é justo ou não. Quem é o joio e quem é o trigo, não dá para separar. Não dá para separar. O que eu posso te dizer é que dentro da Dona é uma empresa onde a gente tem lá nos nossos valores, o primeiro dos nossos valores, acreditamos em Deus. Deus tem que ser a essência de tudo. Deus tem que ser o centro de tudo. E eu falo para ele todos os dias na minha oração. Né? Falo assim, a Norma é a CEO da empresa. Eu falo, não, eu não sou a CEO, eu sou a vice. A cadeira é dele. Sim. Ele que me deu isso aqui. É ele, eu só administro. E quando você passa a ver as coisas desse ponto de vista, fica até mais leve, sabe? Esses dias eu estava com um monte de boleto para pagar e eu pensei, meu Deus, e caiu as vendas agora, final de janeiro. Eu falei, tá, pai, o que tu vai fazer? Que agora é contigo. Te vira. Eu quero pagar, mas se tu não mandar, vai arrebentar lá na ponta. A conta não fecha. E essa confiança de tu ter em Deus como empresário, assim, eu acho isso muito massa. Aí tá um ponto importante, Giovanni. A confiança em Deus, porque assim, vamos lá, o cara é o trabalhador ali, o colaborador. Ele espera que dia tal vá cair e ele tá tranquilo. Agora, o empreendedor, o empresário, ele tá por Deus através da vida dele para gerar e fazer tudo aquilo ali rodar. Então, até mesmo no momento do país que a gente vive, assim, tem que ter um cuidado e um zelo por quem quer empreender, né? Ou quem é um empresário, porque a responsabilidade é muito grande, né? Muito de quem grande. lidera. Porque são várias famílias, eu não tenho noção de quantas famílias você sustenta dessa forma, porque eles tiram o sustento da dona coisas e tal ali. Mas a responsabilidade em cima de nós que lideramos projetos e tudo mais é muito grande, porque você sabe que tem pessoas que dependem de uma decisão, que foi o que o Giovanni falou no início ali, decisões que você tem que tomar. Isso. Ou mexo aqui, eu mexo no preço, e tudo isso pode influenciar, e se for uma decisão errada vai ter que ter corte, e aquele cara sai, a família vai ter que virar de outra forma. Então essa responsabilidade passa muito pela confiança em Deus. E para você, qual é essa importância de nós como cristãos confiarmos no Senhor, inclusive nesse ambiente dos negócios? Para mim, eu, Norma,
ela é o que me sustenta. Uhum. É confiança total o tempo todo. Mesmo quando eu tenho os meus dias que eu não estou bem, porque eu sou um ser humano como outro qualquer. Então, tem um dia que tu tá, às vezes, mais zen, mais calma, ou mais desesperada, né? Mais para desespero do que para calmaria. Mas essa confiança em Deus, ela é tão essencial, só que, veja, eu penso que você tem que criar relacionamento com Deus. Boa. O relacionamento, o que é? Você é casado, tu tem um relacionamento com a tua esposa. Você tem um relacionamento com a tua esposa. Quantas vezes por dia tu fala com a tua esposa? Se tu tá no trabalho, ela manda um recado, você... Não, eu vou dar prioridade para ela, porque ela quer falar comigo. Até porque se não der, ela vai ligar e é pior, né? Se tu tá fazendo o que tu não tá me respondendo? E não adianta tu dizer assim, amor, eu tô trabalhando. Não vai colar, tá? Ela vai dizer assim, não, tu não entendeu? Quem ligou foi eu. Sim. Eu mando. Não né? Exato. Não é assim. É assim, mas não é assim. Mas tudo bem. Mas esse link que a Norma tá fazendo aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Exato. Porque o que é o relacionamento? Aquela pessoa que você dorme junto, você acorda junto, você faz essa refeição junto, que você troca a ideia, as ideias boas, as ruins. Isso é criar relacionamento. E criar relacionamento com Deus não é fazer uma oração só de manhã ou de noite ou no final de semana dentro da igreja. Sim. Criar relacionamento com Deus é tudo. Ou até quando as metas estão derrubadas, né? Exato. Meu Deus, eu estou tão distante da meta aí, agora eu vou lembrar de Deus, eu vou orar para Ele. Né? Então, criar relacionamento com Deus, para mim, eu até falava com um amigo hoje, eu falei para ele assim, cara, eu não conto com ninguém, eu só conto com Deus. Só. Porque eu falo para ele tudo o tempo todo. O tempo todo. Eu estou na estrada dirigindo, eu vou escutando louvor e eu vou conversando. Pois é, Deus, pois é, mas olha só. Dia tal tem tal coisa para pagar, dia tal tem tal coisa para pagar. Sou. Eu converso, poxa. E eu sei que ele me escuta. Eu tô nessa vibe. Meu Deus, é o seguinte, cara, tem um boletim que vai vencer tal dia. Faz acontecer. Tu consegue abrir uma porta? Porque se fosse dividir com a tua mulher, tu não ia dizer assim para ela, amor do céu, temos aquele boleto para pagar aquele dia, o que nós vamos fazer? Não é relacionamento? Perfeito, é isso aí. E com Deus é isso. Então eu falo, Senhor, eu tenho tudo isso para pagar, o que eu vou fazer? Aos funcionários, aos fornecedores, as vendas caíram. Me ajuda, me dá uma ideia, me dá uma luz. É relacionamento o tempo todo. Mas foi sempre assim? Não foi sempre assim. Eu aprendi com o tempo a ter essa confiança. E quando você aprende a confiar de verdade, você vira uma matraca e você fala com ele simplesmente tudo. E é tão gostoso e é tão confortante você ter essa confiança em Deus. No começo, eu achava muito que só dependia de mim as coisas, né? No trabalho. Sim. Só dependia da minha força, do meu empenho. E que depende, claro. Deus vai fazer a parte dele, mas tu tem que fazer a tua. Então, eu achava que se eu fizesse, tudo dava certo. E chegou numa hora que o fardo ficou muito pesado. Porque você carregar a responsabilidade sozinho... Eu sempre digo que a cadeira do dono de uma empresa, ela é muito solitária. Sim. A cadeira do presidente de uma empresa, ela é muito solitária. Porque você não tem para quem pedir ajuda. Todo mundo espera que venha de cima. Você seja ajuda. Né? E tu vai buscar onde? Tu busca onde? Com quem? É muito importante ter um network, ter colegas empresários que te ajudam com ideias. É fundamental, sem dúvida. Te ajuda muito. Ter os conselheiros, né? Sim, que te ajudam a ter visão. Agora, se você não tiver uma conexão direta, alguém que te alimente e te sustente o tempo todo, fica vazio. E eu penso quão pesado é as pessoas que não conseguem ter essa confiança. Sim. Esse link aqui que a Norma fez com a confiança aliado ao relacionamento é algo maravilhoso. E aí, enquanto ela falava, eu lembrei dessa passagem onde mostra muito do relacionamento que gera confiança. Por quê? Olha só, Mateus capítulo 14, versículo 22. Pedrão. O Pedrão da massa.
Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tenham coragem, sou eu, não tenha medo, não tenham medo." Ou seja, assim, já mostrando o relacionamento. Ei, vocês têm relacionamento comigo, calma, vocês me conhecem. Relaxem. Vocês me conhecem, eu conheço vocês. Há um laço de relacionamento forte aqui, não é um fantasma. E Jesus segue dizendo. Aí, o verso 28. "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." E aí ele responde: "Venha." Então Pedro saiu do barco, e essa passagem é muito conhecida, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. O que a gente está vendo aqui é justamente o link que a Norma falou. Peraí, é um fantasma, todo mundo com medo, de repente não, é alguém que nós temos relacionamento. E quando nós temos relacionamento com essa pessoa, no caso, o próprio Cristo, que é o que a Norminha acabou de falar aqui, essa conexão com Deus, o Senhor diz: "Vem." Vem. E Pedro confiou. E sobre essa palavra... Enquanto confiou, andou sobre as águas. Perfeitamente. Porque essa confiança veio do relacionamento. Sim. E aí segue a parte mais incrível também, além do andar sobre as águas, porque daí mostra essa fraqueza que a Norminha comentou aqui. Mas quando reparou, então ele foi em direção a Jesus, verso 30, "Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: 'Senhor, salva-me!' Então ele foi, mas ele confiou pela metade. Porque aí até um certo ponto. Até a página 5. E aí ele começou, mas peraí, vou trazer para o nosso contexto, tá, meus irmãos? A conta não está fechando. Como eu posso estar andando em cima da água? O mês está ruim. Meu pai amado, o governo mudou. Gente, os preços aumentaram. A mão de obra está escassa. Os produtos estão vindo com baixa qualidade. Gente, o que está acontecendo? Quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, e que foi o que aconteceu com Pedro aqui, ele começou a afundar, mas ele tinha um relacionamento. E aí ele diz: "Senhor, salva-me." Imediatamente, diz o verso 31, Jesus estendeu a mão, segurou e ainda deu aquela forçada, né? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Muito importante a gente pensar sobre isso, porque é um complemento bíblico agora do que a Norminha falou aqui, que é o relacionamento com Deus te traz essa confiança. Essa confiança não vem do nada, né? Tem esse relacionamento. Porque eu lembro muito quando teve um incêndio lá. Sim. Cara, é um momento onde o empresário ele fica: o que vai ser agora, pelo amor do Pai? É o Senhor, salva-me. Né? E foi muito importante. Tá lá no primeiro episódio, mas se quiser complementar, Norminha. A coisa mais bonita que eu acho nessa passagem é que enquanto Pedro confiou, ele andou sobre as águas. Então, se ele estava com os olhos fixos no Senhor, ele não estava vendo o vento, ele não estava vendo as ondas, ele não estava vendo o perigo, os olhos estavam fixos no Senhor. Sim. Quando ele começou a olhar para o lado, ele afundou. A casa caiu. Tirou os olhos do Senhor. E a parte melhor ali, quando ele disse: "Senhor, salva-me", ele não diz assim: "Jesus,
puxou Pedro pela mão. Jesus, como que diz ali? Imediatamente estendeu a mão. Quem estende a mão está perto. Sim. Boa. Quem estende a mão está perto. Eu te alcanço. Verdade. Ele não precisou correr até Pedro para juntar o Pedro da água e trazer para fora. Ele só estendeu a mão. Ele estava perto. Boa. Então veja que a bondade de Deus é tão transbordante, a misericórdia dele, que você está desesperado, mas se você só dizer, Senhor, me salva, e fixar o olho nele de novo, ele só diz assim, sim. Me dá a mão. Dá a mãozinha aqui. Me dá a mãozinha aqui. Ele sempre esteve ali. Sim. Ele sempre esteve ali. Pedro, que estava vendo ele longe, desesperado que ia morrer. E a Bíblia é muito clara. Ela diz assim, Jesus só estendeu a mão para Pedro. Ele não precisou correr, dar um passo largo. Só estendeu a mão. Estava ali. Que demais. Quem não viu foi Pedro. E assim é nós, ser humano, né? Verdade. E não pense que eu não tenho meus dias de Pedro, não. Eu tenho meus dias de Pedro. Eu duvido quem não tem os dias de Pedro. Pois então, aí entra no seguinte, tá? Nos dias de Pedro, Pedro é sanguíneo louco, tá? Louco. E aí o que acontece? Da pá virada. Porque, assim, tá? Às vezes a gente acha, porque, eu sou cristão, então eu tô numa empresa cristã, meu chefe é cristão, quero ver o dia que ele vai falar altinho comigo, hein? Eu quero ver o dia que ele é cristão. Ah, tu não é crente? E aí a gente esquece que... E eu ouvi algo fantástico esses dias. Jesus, quando senta na mesa, ou ele senta para ter comunhão, ou ele vira a mesa. Né? Então, o Senhor Jesus, chegou um momento que ele virou a mesa. Virou a mesa. Então, você tem que perceber que a gente precisa, às vezes, tomar alguma atitude. Não estou falando de virar a mesa nesse sentido, né? Chegar lá na tua empresa e virar a mesa. Mas tem momentos que precisa que tomar uma atitude, falar energicamente. Você não é um cara alienado de que, não, agora eu vou viver só nas nuvens. A vida cristã é viver nas nuvens. Não, você precisa tomar atitudes, precisa demitir. Né? Então, tudo isso é bem importante para um cristão. Você sabe que uma coisa entender. Que me conflitava muito isso, porque para mim, na minha cabeça, as duas coisas não casavam. Então, se eu acredito em Deus que tudo tem que ser bom e manso, eu não posso ter autoridade e chamar atenção quando precisa chamar. A correção, né? A correção. E até que foi um tempo que eu entendi exatamente nessas parábolas, né, de Jesus, que às vezes você precisa virar a mesa, sim. Sim. Para dizer o que está certo e o que é errado. Exatamente. E além do mais, para você dizer, aqui dentro Deus habita. É justamente por isso que está errado. E precisa ter ordem, né? E precisa ter ordem. Esses dias, quando aconteceu de eu demitir uma pessoa que estava dentro da loja, porque naquela loucura de Natal, né? Cabide no chão, roupa e graças a Deus aquela muvuca de gente e não a vencia. Um caos delicioso. Um caos delicioso, exatamente. E aí eu escutei duas funcionárias minhas falando mal de cliente. Porque chegou a cliente e falou que o shortinho estava no meio das blusinhas porque o lugar do shortinho não é aqui. E daí uma disse assim para outra, que tem gente que acha que vai cair a mão se botar no lugar certo. Tá. Pronto. Aí eu só conversei com a gerente, falei, tu vai conversar com elas ou vou eu? Ela falou, não, pode ir a senhora que eu acho que vai ajudar, vai ser melhor. Chamei elas. A gerente já deu uma esquivada e disse, a tua carta é maior que a minha, vai. E aí eu chamei elas e falei o seguinte, falei, meninas, ninguém é obrigado a trabalhar aqui. Ninguém. Mas aqui tem que ser feito com amor. Aqui eu não aceito que fale mal de cliente. Sabe por quê? Porque eu orei para isso aqui. Eu orei para isso acontecer. E ninguém vai estragar minha bênção. Ninguém vai estragar minha bênção. Eu que pedi esses clientes aí. Eu que pedi essa loucura deliciosa.
Eu orei, eu jejuei para isso. Já tem o corte, tá? A loucura deliciosa. Exatamente. Eu orei, eu jejuei, eu pedi por isso. Eu não vou aceitar que você estrague minha bênção. Então, meu amor, seja feliz em outro lugar. E é nessa hora que você tem que ter autoridade. Se posicionar, né? Se posicionar. Isso é o poder que Deus te dá. Então, para ela foi bom? Não, chorou a manhã inteira. Coitadinha, depois sentou lá numa caixa, taguei a roupa e estava lá chorando. Mas eu preciso corrigir. Sim. Eu preciso corrigir com autoridade. E eu falei, eu te permito você pensar o que você quiser. Eu não te permito você verbalizar falando mal de cliente aqui dentro. Você pode pensar o que quiser sobre os clientes. É um direito seu. Agora, verbalizar aqui dentro, não. Porque aqui é um lugar de bênção. E eu orei e eu pedi por isso. E ninguém vai atrapalhar minha bênção. A senhora está falando uma coisa, uma vez eu estava aqui numa loja que eu gerenciava aqui no Iririú. E faltava 20 mil para a gente bater a meta no último dia. E a loja fechava às 7 horas. 5 para 7 entrou um cliente. Tá aberto? E aí a vendedora estava atrás de mim. Ela bem assim, se isso é hora de vir comprar. Aí eu falei para ela assim, tu não precisa atender, deixa que eu vou lá atender. Porque tudo que eu estava pedindo para Deus é que viesse alguém até às 7. Sim. Deus mandou alguém antes das 7. Isso mesmo. Então, cara, essa é a hora mesmo para vir. 5 para 7. Eu queria que viesse às 8 da manhã, eu estava o dia todo mais tranquilo. Mas se foi esse horário que o senhor quis para testar minha fé, para te testar, tá bom. Ela foi embora. Você pode ir embora, deixa que eu atendo. Aí a gente vendeu 23 mil reais. Eu, no caso, vendi 23 mil reais. Bati a meta, a outra vendedora ganhou a meta, porque aí ela foi embora, então eu passei para outra vendedora. Lógico. Não quisesse atender, então eu vou passar para o próximo vendedor que já tinha ido embora às 6, que era o horário dela. E a gente vendeu. Eu falei, cara, aí no dia seguinte, na reunião, a primeira pergunta dela foi, duvido que tu vendeu. Tá aqui o pedido, faturado. 23 mil. Eu falei, cara, toma, trouxa. Eu tava o dia orando. Senhor, me ajuda a bater a meta. Preciso bater essa meta. A loja precisa, eu preciso, o diretor vai no meu pé se eu não bater. Então, às vezes, tem alguém orando para que aconteça isso. Isso mesmo. Não seja tu usado de Satanás. Exatamente. Para prejudicar o que você estava eu estava orando para isso, cara. A minha bênção. Entende? Então, isso é muito louco. E isso acontece muito, tipo, na área comercial, que é a da senhora, né? Comércio. É muito comum ver vendedor ou atendente, enfim, o funcionário muito cabreiro, porque perto de ele ir embora... entrou um cliente, alguma coisa. Só que às vezes eu preciso entender porque eu sou cliente. E às vezes eu trabalho. O John tem um horário que, cara, ele não pode sair antes daquele horário, porque ele está no ar. Claro. Então, se ele precisa ir numa loja, ele vai na estica de fechar o horário. Isso. Cara, se eu não conheço o John, eu não posso julgar ele dizendo assim, se é hora de vir, mas é o horário que ele tem para vir. Exatamente. Ele faz o quê? Exatamente. Ele faz o quê? Exatamente. Cara, então assim, aí eu sempre digo para as pessoas, é ruim para ti esse trabalho, esse horário? Eu tenho um monte de trabalho que 1h30 tu vai estar em casa, nego. Isso. Vai lá na Tupi, pede vaga lá. Trabalha na Tupi. 1h30 tu vai sair, 2 horas, enfim, tu vai estar em casa logo em seguida. Vai ser lindo. Pronto. Tu vai ser feliz, vai ter a tarde toda. Mas se tu tá no comércio, trate bem o cliente daqui. Né? Porque lá na Tupi é fácil, tu vai lidar com ferro, né? Então, e aí, toda hora vai chegar um atrás do outro, né? Isso, tá ali, um monte de ferrinho, só cuida do ferrinho. Então, isso é muito importante. Às vezes tem alguém orando por aquilo que vai acontecer, né? Por essa loucura deliciosa que foi o Natal. Meu, que bom isso. Então, é nessas horas que você tem que se posicionar. E eu falo com autoridade mas eu fico pé da vida com esse tipo de situação. Porque eu orei para isso, eu pedi para isso estar acontecendo. E vem alguém que ganha o seu salário garantido no final do mês maltratar quem veio trazer minha bênção? Aqui não, Julião. Ô, Norminha, e deixa eu te fazer uma pergunta. Julião. Até voltando um pouquinho na questão da água ali, que você citou o exemplo, e eu lembro muito bem que quando aconteceu isso, eu falei para minha esposa, eu tenho uma criança, um bebê de 10 meses e um menino de 6 anos. E eu falei assim, a gente usa água mineral. Eu falei, eu já vou aproveitar e comprar mais 1 galão e ver se a tua mãe não precisa. E aí eu fui no mercado ali perto de casa, um excelente mercado, inclusive, Brasil Atacadista.
Maravilhoso, tá, gente? Aliás, queremos vocês aqui. Queremos vocês aqui, tá? Ulisses, queremos vocês aqui, hein? Por favor. Vamos lá. Ajuda nós. E aí eu fui lá e eu falei assim, ó, cara, não tem água de galão. E eu nem compro do de 25, eu compro aquele de 6 litros, que é mais fácil de manusear, tá? Falei, não tem água. Enfim, acabei comprando garrafa de 1,5 litro ali. E eu vi, eu falei, eu não entendi isso. Eu falei, gente, para quem não sabe da tragédia, né? Aconteceu em Joinville e a gente tem pelo menos 2 cidades a 35 quilômetros de nós, que é Garuva e que é Barra Velha. Então, se faltar água aqui, é simples. Isso. Gasolina tem, nós busca. Tá tudo certo. Na porta da casa da Norminha. Isso. Norma, qual é o número do AP? Tô subindo porque eu quero tomar banho. Então, já tem uma fonte. Nem tinha motivo para tanta loucuragem. Porque, gente, a gente tem em Joinville aqui pelo menos 15 supermercados ou hipermercados. A gente tem pelo menos 15 aqui. Gente, todos os 15 conseguem botar cada um 10 carretas de água aqui amanhã, se eles quiserem. Exatamente. Então não precisa esse desespero. A estrada não tá sem encontrar essas outras empresas de água gigantes que tem em Joinville. Então, gente, água não vai faltar. Pode faltar no chuveiro, tudo, mas tem água. Como um empresário que a senhora é, e cristã, como é que as estratégias, por exemplo, nesse negócio de início de aula agora, todo mundo precisa comprar material, eu vendo. Como é que funcionam essas estratégias? Não esquecendo que eu sou cristão. Então, ou seja, como a senhora falou ali da pandemia, teve na pandemia que me argolou porque, fugiu do meu controle. Aí fugiu do seu controle. Sim. Mas hoje a senhora está com a empresa no controle, tanto é que está agora 20, tudo no máximo 20 reais. Então, foi com uma nota de 20 e compra um produto. Que é o propósito, uma nota de 100, que é o propósito. Foi com uma nota de 100, vai trazer 5 produtos maravilhosos para casa. Lindo isso. Você já sabe, não precisa nem perder o preço, é 20. Como é que funciona na sua cabeça, né, como empreendedora, tipo, cara, eu preciso honrar o meu Deus, mas eu preciso ser ousada em algumas situações, né? Como funciona isso? Como é que a senhora consegue lidar com isso? Tendo que ser ousada no mercado que não tem só a dona Norma vendendo a 20 reais, tem uma carrada de empresas fazendo o mesmo. Tem a Van da Vida, que queremos a Van aqui também, tá? A gente quer também. A gente já tem a dona Coisas não queremos mais a Van. Quer Luciano vai achar outro. Quem é tu na fila do pão? Mas se tu quiser ajudar também, fica à vontade. Se quiser, a gente quer. E aí, nessa loucuragem de tantos concorrentes que o seu nicho tem, que essa é uma verdade, como cristã, como é que a senhora encaixa as pedrinhas dentro da sua cabeça? Para mim é muito simples. São épocas sazonais que eu tenho que ter aquele produto para vender. Mas se eu não tiver, ele vai procurar em outro lugar. E para mim, como cristã, é muito simples. Uma vez um funcionário falou assim para mim, eu passei na loja e eu vi as meninas, não tinham produto na nossa loja, ficou indicando o vizinho do lado. Isso não se faz, a gente tem que fazer o cliente consumir dentro da nossa loja. Eu falei para ele, mas está certo? Elas são orientadas por mim a fazer isso. Porque se eu não tenho... eu, no mínimo, tenho que cuidar dessa pessoa e dar uma direção para ela. Cara, que demais isso aí. E dizer, vai ali no vizinho, que o vizinho tem. Se lá não tiver, lá no outro vai ter. Sim. Então, para mim, legal isso. Por exemplo, agora, época de material escolar, eu optei por não trabalhar com nada de caderno esse ano. Eu trabalhei só com a linha fofa, que a gente chama a linha fofa escolar, né? Que são os penal, os marca-textos, as coisas diferentes. Essas coisas diferentes. E vem muita gente nas nossas lojas pedir material escolar. Vem muita gente. Cada loja tem alguém perto que vende. Vai ali no vizinho que o vizinho tem. Lá o preço dele tá bom. Porque é uma comunidade. É uma comunidade. E um vive da ajuda do outro. Se eu movimentar a minha loja e ajudar a movimentar a do vizinho, a gente vai trazer para o nosso nicho... para o bairro, o movimento de pessoas. Então, eu não sei se eu estou respondendo o que tu quis me perguntar, Giovanni, mas assim, eu sou usada nesses momentos, na minha cabeça é muito simples. O que eu não tenho para vender, eu vou fazer de tudo para ter. Mas por que eu optei? Por exemplo, material escolar. Por que eu optei por não trabalhar? Eu falei, cara, quem que vai bater a 1001?
Aliás, a gente quer 1.000.000 aqui também. Pronto! E não fui eu que pedi, tá? Então, assim, o convite meu tu pode ignorar. Não, tá. Não. Então, Tu não assim, precisa ouvir nós, mas ela tu não vai ouvir, tem Isso. coragem. eu falei, deixa ir lá na 1.000.001 comprar do Perfeito. Paulo, do seu Paulo. É Paulo o dono? É. Então, Mãe deixa lá bota comprar lá, do seu Paulinho. Paulo. Aqui com nós vai comprar aquela linha diferenciada, aquela linha. Mas eu não posso querer tudo para mim. Eu não posso querer que tudo venha para mim. Eu tenho que entender que o outro também precisa viver. O outro também precisa de sol. Não é só eu. Isso, eu pegando essa resposta da E dona a Norminha. 1.000.001 tá fazendo em 10 sem juros, tá? O material, tá? Pronto. Olha aí, ó. Experiência Tá declarado. própria. Propaganda gratuita. É, e assim, ó, do que eu consegui pegar da resposta também da dona Norminha aqui, a pessoa é mais importante do que as coisas. Sim. As pessoas Sempre. são mais importantes do que as coisas. Então, eu não tenho, vou trabalhar para ter. Mas o cuidado com a sua vida é mais importante. Então, antes do meu ganho, de querer empurrar alguma outra coisa que ela não precisa, ela vai chegar em casa e vai dizer, pô, porque eu comprei não era isso aqui. Você pensa nela e indica. O fato de indicar gera nessa pessoa uma aliança com Exatamente. de confiança, De confiança. que veio por meio do relacionamento, que foi o início da conversa. Meu Deus do céu, que coisa, que conversa boa. Então, assim, o que acontece? Então, que vem do relacionamento, por quê? Quando ela estiver em casa, ela fala, eu vou lá falar com a Norma. Porque se ela não tiver, ela sabe quem tem. Exatamente. Exatamente. Que então, doideira. eu vejo que no comércio, assim, é muito isso, sabe? Tem gente que é zolhuda, como eu falei no início, né? Quer tudo para si. Tu não pode querer tudo para ti. Até porque nós vamos embora daqui, nós não vamos levar nada. Pronto, Maravilhoso. Malemar ela já umas veio. tábuas dessas aqui, para brigar o corpício, Isso. e deu. E por que é que enquanto eu estou aqui eu vou querer tudo para mim? Quero crescer, quero prosperar, quero e mereço, amém. Mas o que é meu, Deus vai dar para mim. E o que é teu, Deus vai dar para ti. Sim. E adianta eu chegar lá e dizer, não vai lá. Sim, não. Por que eu vou tirar a tua benção? E isso A provisão, né? isso gera até uma coisa muito legal, que é respeito do cliente. Sim. Porque se eu vou num comércio e peço tal coisa e ele diz eu não tenho, mas vai no João que o João tem. Cara, que legal a atitude desse cara é resolver, como o João falou. Cara, eu fui lá para comprar uma coisa. Se ela não tem, mas ela indicou o João, cara, eu vou comprar do João. Mas eu sempre vou lembrar que é a dona Norma que indicou o João. Sim. Então, cara, isso é magnífico. Isso E para é mim uma troca. é andar... Uma atitude cristã, né? Isso, andar com o nariz assim, ó. Realmente eu tô aqui, cara, para fazer Pensar o bem. no E é uma troca. Entendeu? Quantas vezes, eu vou pegar um exemplo de Barra Velha, né? Que é pequenininha, então a dona tá ali, e logo ali na frente tem a Estrela da Barra, do Gilson. Tem coisas que eu e o Gilson vendemos iguais. Mas ele, como é uma linha de bazar, eu também tenho bazar. Mas tem coisas que eu não tenho aqui e ele tem lá. Quanta gente eu mando para ele? E ao quanta inverso gente ele também manda para é você? verdadeiro. Quanta gente ele manda para mim? Perfeito. É uma troca. Sim. Vão lá pedir não sei o quê. Ah, nós não temos, mas ali na dona tem. Sabe, é uma troca tão suave, tão suave. E isso é ser cristão. Sim. E você não pensar só em si, mas pensa no outro também. Isso é ser cristão. É ser cristão, é ver que assim, ó, cara, porque isso é abençoar o próximo também. Lógico. Isso é uma forma de abençoar. Porque você pode dizer, não sei quem tem. É simples. Isso. Entendeu? Só que aí você está cometendo o pecado da mentira, porque você sabe que lá o concorrente tem. Você sabe. Isso. Então está mentindo, você Isso. está omitindo. E por que não ajudar alguém, né? Por que não? Então é Vai que o cara tava orando para que chegasse alguém lá. Entende? Ser a provisão, você ser a provisão. Exato. E você acaba se tornando, indiretamente, através disso, um canal de bênção para o teu vizinho também. É isso. Óbvio. Então, ser cristão, dentro do mundo do comércio, é você cuidar de todas essas atitudes. Isso é atitude cristã. Sim. É cuidar de tudo isso, porque faz parte do... Tudo junto, é um pacote, né? Faz parte do pacote. Então, é você não ser aquela pessoa que... Zolhudo. Cara, divide. O que é dele é para ser para ele, não vai ser meu. Olha, eu vou falar um negócio para vocês, tá?
O tempo voa, tá, Giovanni? Senhor, falta 5. Não, falta 5. Já? Já. Meu Deus. Caramba. Mas o que acontece? Falta 4. Mas calma, para aí, o nosso técnico. Para o relógio aí, por favor. Mas você que está aí na rádio ouvindo esse programa, conheça a dona, tá? Mas antes de a gente finalizar, eu gostaria que você mandasse um recado para os empreendedores, para os empresários dessa nação, pessoas que têm um sonho às vezes e não sabe nem como realizar, mas o Senhor já colocou um propósito, no caso o seu, de possibilitar que pessoas que não tivessem condições pudessem ter aquela dignidade de entrar num lugar e comprar aquilo que eles precisam. Que maravilhoso isso, sabe? É o Santo Podcast que nós fazemos o que fazemos porque entendemos que o meio digital precisa de pessoas que levem a cosmovisão cristã, que levem as boas novas para as pessoas de uma forma a romper barreiras, assim. Não precisamos abrir uma igreja, nós três aqui, para poder pregar o evangelho, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso ministério. Como você poderia dar essa dica, né, para quem está iniciando e tem esse desejo? Simples e básica. Tá. Confia os teus sonhos e os teus projetos para o Senhor. Consagre a Ele tudo. Amém. Até aquilo que você não sabe por onde começar, não sei. E de fato não sei. Não tenho dinheiro, não sei, eu só tenho o sonho. Pois é, você tem o sonho porque Ele colocou no teu coração. Sim. Então, consagre a Ele, confie, acredite. Amém. Segundo, não queira fazer sozinho. Não queira ser tudo para ti. Aprenda a partilhar. Quando você vive em comunidade, você faz parte de um ecossistema. Você não é uma ilha isolada. Sim. Então, aprenda a partilhar, a trocar ideias, a dar ideias e a ouvir. Eu sempre digo que sentada numa mesa, eu gosto de ser a que fica mais quieta, porque eu aprendo muito. Ah, é verdade. Né? Mas troca ideias. Não queira achar que você é dono da verdade. Porque outra pessoa que está de fora, ela pode te dar uma ideia muito melhor que a sua e aprimorar a sua ideia. Aprender com uns com os outros. Exato. Né? E terceira dica, não escuta os pessimistas. Pronto! Porque vai ter os pessimistas, né? De plantão. Vai ter. Eu lembro... O caqueiro. Eu lembro agora do cego dizendo o seguinte: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão que andava com Jesus, estava seguindo Jesus. Aqueles que estavam seguindo Jesus olharam para ele e disseram assim, ó, Para, vai incomodar o mestre, cara. O que é tudo? Não tá vendo que ele tá ocupado? Gente, eles estavam atrás de Jesus, tá? Essas pessoas. Isso. Para! Estavam andando com Jesus. Exatamente. E aí, o que é o conselho da norma na prática aqui? Tu acha que ele se acanhou? A Bíblia diz, e ele gritou ainda mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E para você que é um empresário que está querendo iniciar, olha como esse texto é legal. Que dá de parafrasear, né? Sim. Ainda que você olhe para uma Dona, para uma Milium, para uma Havan e diga, mas eu vou entrar nesse ramo no meio desses grandes peixes, grite mais alto para o Senhor. Senhor, lembre-se de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá direção, me dá sabedoria, me dá ousadia. Cara, monte o teu negócio, faça acontecer. Seja sério, seja honesto. Honre o Senhor, né, com esse seu negócio. Sim, isso é importante. E grite mais alto para o Senhor. Grite mais alto. E comece. Comece. Medo vai ter sempre, mas como diz aquela frase, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com medo, mas vai com confiança no Senhor. Sim. Não olhe para as ondas, não olhe para o vento, não olhe para a tempestade. Bota os olhos fixos no Senhor e vai. Porque Ele vai botar o chão para Ele vai dar o firmamento. Vai dar o firmamento. É aquela canção, segura na mão de Deus. E vai, meu Deus. Pronto! E assim a gente fecha mais um Santo Podcast. Dona Norma, muito obrigado mais uma vez a tua disponibilidade. Saiu de Barra Velha para estar com a gente aqui.
Que alegria. Obrigada. Espero que você retorne uma outra vez pra gente sempre pode continuar falando. Lá, sim, eu volto. Isso, sempre vai já preciso. o corte juntos também. Giovanni. Uma das pessoas mais incríveis que a gente conheceu. Né? Cara, é sempre, cada episódio com ela que é maravilhoso. É emocionante te ouvir, tá? Fico feliz. Agradecer cada um né, que está em casa nos acompanhando através das rádios, do YouTube ou Spotify, ou até nos Instagram, aqueles pequenos cortes que tem nos abençoado. Visualizações estão subindo, né? Poxa, não, eu tô a gente tá de salto alto. Não, tá? não. O inimigo tá passando vergonha perto de nós. Lá no Paraná iam dizer assim, nós estamos de pé na patrola. Nossa, nós estamos de pé na patrola. Tá? Se entra lá no nosso Instagram e dá uma bisu na quantidade de visualização que nós estamos moendo, tá? A coisa tá bonita. Tá. TikTok tá bonito, tá? Não, vai estar, dona Norma. Entra uma dancinha e entra a dona Norma. Entra uma dancinha, dona Norma. Vai lá, o Santo Podcast no TikTok. Só não vai se perder lá no TikTok. Assista o Santo e vaza. Isso. Vê a dona Norminha aí, ó. Não fica para não ficar pecando. Ó. Exatamente. E agradecer, né? Todos os que estão nos acompanhando, nos seguindo, sejam sendo um mantenedor nessas empresas maravilhosas, sendo irmãos que têm orado por nós. Verdade. Né? Nos incentivado, continua que tá gostoso, né? Como a Diza, foi um episódio maravilhoso. Então, isso nos anima a continuar. E, cara, compartilhe no grupo das tias. Aquelas, tá? Aviãozinho, grupo das tias, grupo da política. Mete lá a dona Norma no grupo do Bolsonaro, no grupo do Lula. Mete a dona Bota Norma. lá. Bota lá. Isso, essa é a ideia. E outra, tu tá num grupo de aplicativo, motorista. Uber? Dale. Tem essa, John? Dale. Tem essa, grupo de Uber, só Uberista. Bota lá que eles botam no Spotify e ficam rodando o dia inteiro ouvindo o Santo Podcast. Isso. Tá? Olha só. Então vamos lá. Que maravilhoso. Vamos fazer esse movimento aí. Vamos entrar nos Ubers aqui em Joinville e Santa Catarina. Muito obrigado você que ficou até aqui. Espero que você tenha sido abençoado e edificado. E a gente se vê no próximo episódio do Santo Podcast. Valeu! Tchau. Tchau.